Bem-vindos a outro The Brazilian Podcasters, um podcast criado aqui nos Estados Unidos, da nossa comunidade direto para a sua, de Atlanta para o resto do mundo. Nosso conteúdo reflete um pouco do dia a dia aqui nos Estados Unidos e um pouco da nossa realidade também. Antes de eu apresentar o nosso próximo convidado, queria fazer alguns agradecimentos. Queria agradecer a Viver Magazine, muito obrigado, Dila, mais uma vez, pelo patrocínio, por apoiar, sempre estar presente, por ter roubado o meu co-host aqui, agora que é colunista lá também, né? E especialmente o Brabiquil, o Brabo do Churrasco, o Gão. Grande abraço. Se você está aqui em Atlanta e quer contratá-lo para um evento, entre em contato com ele. Vamos deixar o hashtag dele aqui abaixo também. Brabiquil_BBK. Certo? BBQ, desculpa, BBQ. Com isso, Thalisson Bob, como a gente chama ele, mais conhecido aqui. Imigrante, empresário, hoje trabalha na área da construção civil. Muitos anos de bagagem, muitas histórias, e hoje está aqui contando um pouco de tudo, né? Da imigração, adaptação. Como que você tá, irmão? Bom, primeiramente é uma honra, né, de estar aqui participando do TB Podcaster, né? Eu já era amigo do Ítalo, conhecendo o Bruno, conhecendo mais o Júnior também. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje contando um pouquinho da minha história aqui para vocês. Que show, irmão. Nós que agradecemos. A gente tentou marcar com você. Até falei isso no episódio da tua esposa também diversas vezes. Eu acho que tem uns 4 meses que eu tô tentando trazer você aqui e nunca dá certo. Então, e sempre tinha um evento, um aniversário, e por último foi a cidadania da minha esposa, então acaba que sempre aconteceu alguma coisa, mas hoje deu certo. E tamo junto. Agora que deu certo, vamos nessa, né? Irmão, eu sei que você teve 2 imigrações. Você teve a primeira, depois a segunda. Como foi essa imigração para você e como foi essa adaptação para os Estados Unidos? Comparando as duas. Comparando aquela primeira e essa segunda agora. Bom, da primeira vez eu tinha 17 para 18 anos. Eu cheguei em 2004, em agosto de 2004. E eu fiquei aqui até no final de 2010, né? Teve uma crise ali, começou em 2008 até 2010. E estava difícil, questão de trabalho. Eu sempre trabalhei na área de granito, né? Trabalhei dentro do shopping, né? Muitos anos. Trabalhei fabricando, cortando, polindo. E aí eu falei, não cheguei a instalar, faltou pouco para começar a instalar, né? Mas eu já, toda área que eu trabalhava, eu sempre queria me dedicar, né? No polimento, eu comecei ganhando $5 a hora. Então era muito pouco, o pessoal já ganhava 10, 12. Não era nem minimum wage, né? Naquela época não batia nem o... E eu, assim, eu era novo e nunca tive preguiça, né? Sempre fui muito trabalhador, desde os 14 anos trabalhando. E meu primo já era, o chama Jorge, né? Ele é bem conhecido aqui também na área do granito. E ele pegou e falou, vou te colocar lá na companhia. Na época era um shopping muito bom. E aí você vai começar do nada e vai crescendo devagarinho. Eu falei, vamos embora, eu tô aqui para trabalhar, né? E aí foi, começando 5, aí ia para 6, 7, 8. E aí, graças a Deus, foi só crescendo. E... cheguei num ponto, né, que o pessoal já todo mundo me conhecia, querendo me contratar nos outros shoppings, então eu me especializei e foquei no meu trabalho, né? Então, aí depois veio essa crise, minha mãe já estava com saudade, né, que ela tinha vindo aqui uma vez só visitar, e eu peguei e falei, não, eu vou embora. Isso foi em junho, cheguei lá no Brasil no dia do meu aniversário, completando 24 anos. Aí chegou lá, aquela alegria, né? Revendo a família de novo, muitos amigos já que moravam aqui, a gente encontrou lá. Então, foi muito bom. E aí eu fiquei lá 3 anos no Brasil, montei um pet shop, meu padrasto já mexia com ração, então eu mexi com isso, eu mexi com representação de roupa, fiz várias coisas lá. Então, foi bom, mas assim, comparando o Brasil, né? Eu já tinha morado aqui, então... eles até brincam, quem bebe dessa água aqui, né, nunca mais bebe outra. E aí pegou, eu já conhecia a família da minha esposa, né, todo mundo. Eu era muito amigo do irmão dela, do meu cunhado. E a gente começou a namorar. Aí eu peguei e falei, não, ela já tinha um negócio já de roupa, né, tinha a própria marca dela lá. E as coisas no Brasil também começou a já não andar tão bem, né. E daí pegou e eu falei, não, vocês querem saber de uma coisa? Vamos tentar tirar o visto todo mundo
e vamos para os Estados Unidos, devido a eu já ter morado lá. Então, já tinha uma bagagem, né? Então, a minha história ia ajudar muito com eles aqui. Eles todos pegaram visto, e aí a gente veio de volta para cá. Já vai completar 8 anos já que eu voltei de novo, passa muito rápido. Mas essa segunda imigração deve ter sido um pouco mais fácil, porque tu já conhecia a cidade, eu imagino que tu já passou aqueles perrengue inicial. Então eu imagino que não fácil, né? Nunca é a palavra, né? Fácil nunca é. Mas eu acho que essa adaptação deve ter sido um pouco mais fácil do que o normal, não? Não, foi bem mais fácil, bem mais, não tem nem comparação. Eu queria voltar quando você veio pra cá, nos 17 anos, né? Você falou, né? Foi. Você estava no Brasil, de onde surgiu essa ideia de vir pra cá? Já tinha gente aqui que te chamou pra vir? De onde surgiu um garoto de 17 anos, Pois é, né? tipo, vou pros Estados Unidos? Partiu. Cara, meu primo, eu tinha 3 primos que moravam aqui na época. Um já faleceu, o Samuel morreu, e eu tinha mais 2. E esse primo meu, quando ele ia lá no Brasil, ele só passava vontade em mim, eu ficava doido. Porque ele chegava, eu sabia da vida dele aqui, né? Mas a gente só sabe quando chega aqui, né? Então, ele ia pro Brasil toda vez, o cara comprava o carro top e saindo nas baladas e, nossa, vamos gastar, e só curtindo. Falou, moço, lá a gente ganha dinheiro. Trabalha, mas a vida lá é muito boa. Aí eu já tinha completado o 3º ano, eu falei pra minha mãe, eu falei, ó, mãe, eu nunca fui assim de querer de fazer faculdade, querer estudar assim, né? Eu sempre preferi trabalhar e ganhar meu dinheiro também trabalhando. E eu peguei e falei pra minha mãe, falei, vamos tentar o visto, e se der certo eu vou pra lá, vou morar com ele. E ela falou, então vamos. Aí tentamos o visto, falei que ia pra Disney, deu tudo certo. Cheguei e vim pra Atlanta. Então, esse foi o primeiro motivo. Eu já tinha família aqui, meus primos me apoiaram muito aqui no início. E foi assim que eu fui crescendo. Respondendo a sua pergunta sobre essa segunda passagem, foi totalmente bem mais fácil, porque eu já falo inglês, né? Então, isso é fundamental, já me ajuda bastante. Espanhol também, já muito. E assim, totalmente diferente. Você já sabe o caminho das pedras, né? Aonde não cair, né? Aonde não cair, o que fazer, o que não fazer. Isso ajuda muito. Igual no meu ramo profissional, então eu já sabia as companhias, já conhecia o dono das companhias. Então eu só liguei, né? Falei, tô aqui, né? Queria te encontrar de novo. Aí já fui a primeira semana, já arrumei trabalho. E aí é bem mais fácil. Aí devido eu ter hoje uma visão, uma idade a mais, né? Hoje eu já sou casado, então o meu pensamento de visão foi totalmente diferente hoje, né? Então eu já vim com a visão de querer ser instalador de granito, que eu já estava cansado de trabalhar dentro de shopping, né, durante 6 anos. Aí eu falei, não, eu vou para lá com outra visão, quero instalar. Que meu primo já instala aqui, já é uma referência para mim, né? Eu aprendi muito com ele. E graças a Deus eu só trabalhei com pessoa bacana que me ajudou muito. E eu sempre foquei, que eu falei, essa profissão eu quero aprender, né? E ser um cara muito bom no seu ramo, né? Então, graças a Deus, foi totalmente diferente. Hoje a gente só faz as coisas, realmente a coisa certa, né? Então, a adaptação foi bem melhor hoje. Interessante, né? Você ficou quanto tempo no Brasil? 3 anos. 3 anos. E nesses 3 anos, quando você voltou, qual foi a maior diferença assim, que você reparou? Né? Você morou tanto tempo aqui, você voltou, você falou assim, nossa, não dá mais, isso aqui tá ruim, isso aqui não é. Como que foi a sua visão do Brasil depois da sua experiência aqui? Mas antes de você responder essa perguntinha, rapidinho, se você estiver já pronto para responder também, eu só queria fazer alguns agradecimentos antes de você responder. Pro Viver Magazine, queria agradecer também o Brabiki, o Brabo do Churrasco, mais uma vez. Se você tem um evento, entre em contato com ele. E também, agora que a gente já está no assunto, né, falar um pouco do seu trabalho, antes de entrar na sua pergunta, e onde te encontrar se que alguém quiser utilizar o seu trabalho hoje. Então, só quero agradecer também o Hugão aí, que é um parceiro meu. A gente sempre tá junto, ele fez meu último aniversário agora. Ele é gente boa, contratei ele, a gente fez no lago. Foi uma experiência muito boa, todo mundo gostou demais. Então o Gão é fera, eu super recomendo. E onde me achar, eu tenho o meu Instagram, né, profissional, chama Bob Installations. E eu tenho vários conhecidos, né, o pessoal me conhece tudo como Bob. E depois, se quiser, eu posso dar meu telefone também no final. E é isso. Show, irmão.
Voltando à tua pergunta. Você pode repetir novamente, por favor? Posso? Quando você passou aqui um tempo nos Estados Unidos, quando você voltou para o Brasil, como você percebeu as coisas do Brasil, a sua vida lá, as diferenças, em comparação, né, com o que você passou aqui? Cara, quando você chega no aeroporto já dá um baque, né? Já é totalmente diferente. Então, assim, eu passei praticamente a idade de jovem aqui, né? Eu saía muito, muita balada, eu viajei bastante. Então, aproveitei muito, assim, minha vida. Se o pessoal falar, você arrepende? Eu falo, eu não arrependo de nada, porque, claro que, tipo, você pega o cheque, né? Toda sexta-feira, que toda semana eu recebia toda sexta. Então, já teve semana de chegar na segunda-feira e não tem mais nada. Tá comendo macarrão. Então, era enturmado, assim, com muito jovem, né? Muita balada. Então, foi uma fase boa, não arrependo. Aí você chega no Brasil totalmente diferente. Aqui você já sabia que toda semana você tinha seu dinheiro na mão, né? Lá no Brasil é por mês. E aí, no começo, fui morar com a minha mãe, né? A gente tinha um apartamento lá em Goiânia. E aí ela falou, meu filho, aqui a realidade tá totalmente diferente. Eu também levei um pé de meia, né? Para começar uma empresa, né? Alguma coisa. Mas é totalmente diferente, tipo assim, a cultura, a educação, tudo é diferente no Brasil. Então, tudo que chega aqui primeiro, lá demora um pouco a mais. Eu levei muita coisa interessante na época daqui para lá, né? O pessoal lá não tinha visto ainda. Mas, então, é bem diferente. Eu gosto demais daqui, eu sempre falei. Eu acho que tinha que ter nascido era aqui. 2. Eu queria só fazer um esclarecimento. Eu meio que cortei você, mas é porque a gente teve um probleminha técnico ali que vocês não viram e eu tava tentando comprar um tempo, eu acabei te cortando e perdemos o foco. Então, desculpa, Bruno, eu te cortei sem querer. Depois a gente conversa. Lá em casa a gente conversa. Pois é. Eu tenho uma pergunta pra você sobre isso, irmão. Porque eu lembro, quando você chegou, eu já tava aqui. Nós se conhecemos muito jovens. Acho que eu devia ter uns 16, mais. Eu deveria ter uns 19 por ali. Então, eu lembro dessa trajetória toda sua que você teve aqui. Springs ali, né? Sim, naquela área. Eu imagino que você, quando chegou no Brasil, que sua mãe te falou, aqui a realidade é diferente, né? Quando a gente fala, quando a água bate naquele lugar, né? Tu deve ter chegado lá e falado assim, caraca, mano, que aconteceu? Esse primeiro mês ou 2 deve ter sido um impacto muito forte, né? Você consegue descrever ali a sensação que você sentiu quando você chegou no Brasil? Então, eu já estava com essa visão, eu tinha programado para ir embora, né? Então eu falei assim, eu vou separar os 3 primeiros meses para mim rever meus amigos, curtir, né? Sair lá, balada, sem trabalhar, né? Então eu já tinha isso na cabeça. Então no começo só foi isso, balada. Mas aí chega um ponto, né? Que o dinheiro vai saindo e você fala, não, peraí, tem que parar aqui agora para frente, viver a realidade, né? Aí pegou e fui já programando, né? Então, mas chega a bater assim na cabeça, fala, nossa, será que eu fiz o certo aí de ir embora pro Brasil? Talvez essa crise lá passou e agora eu tô aqui, né? Passa muita coisa na cabeça, ainda mais sabendo quanto você pode ganhar, né? Lá aqui nos Estados Unidos. Então, o Brasil é totalmente diferente. Hoje eu tenho amigos, né, que já morou aqui, tá doido para voltar de novo. Eu sempre falo, não volta, eu te dou total apoio aqui, o que eu puder te ajudar, eu te ajudo. Porque eu sei que o Brasil é complicado. Tem muita gente que se deu bem no Brasil, que morou aqui, se deu bem lá. Eu até tiro o chapéu. Mas tem muitos, comparando 100%, creio que 80% não. Queria estar aqui, né? Não queria ter ido embora. Mas é porque dá saudade da família, vários fatores, né? A pessoa acaba indo embora. E eu lembro que você ajudou muita galera aqui. Eu lembro que mesmo daquela época, daquela primeira imigração, né? Você já ajudava uma galera. Eu lembro que chegava a galera, você estava apoiando, você estava sempre ajudando a galera. Dessa segunda vez que você voltou, né? Que você falou que tinha mais um apoio, assim. Você se sentiu abraçado dessa vez? Você acha que voltou pra você essa bondade que você fez lá atrás? Cara, eu acredito, porque todo mundo fala, né? O que você planta, você vai colher, né? Então, eu sempre tive um coração muito bom de ajudar o próximo, ajudar meus amigos, né? Tanto é que eles falam, você é muito querido, porque onde você vai, tá aquele tanto de gente reunida, né?
Você faz uma festa, vai todo mundo, ninguém deixa de ir. Então, eu me considero um cara, assim, bacana, gente boa, mas aí você planta, né, o que você colhe. Eu senti abraçado, né, foi muito bom rever meus amigos novamente, todo mundo te tratando bem. Hoje eu fico vendo vários que eram solteiros na época, Casado com 3 cara filhos. casado com 3 filhos, é bem diferente, né? Cara que não tinha uma visão, era meio perdido, hoje o cara tá bem, eu fico muito feliz por isso. E é isso, eu tô muito feliz aqui novamente. E hoje, com outra cabeça, outra visão, né? E eu tento ajudar todo mundo. O cara chega, me avisa já no Brasil, eu ajudo, eu arrumo apartamento, eu entrego até mobiliado várias vezes. Eu levo o cara para tirar a carteira. Eu ajudo em tudo, sabe? Arrumo trabalho. O cara não tem, eu levo. Não, vamos comigo, você vai, eu vou te ensinar. Eu ia te falar isso agora. Como entrar em contato com você, porque eu sei que até a construção aqui hoje tá sofrendo um pouco no ramo de conseguir a galera para trabalhar, né? Mão de obra. Demais. Como entrar em contato com você se quiser trabalhar, se quiser começar no granito? Qual que é a sua dica? O que você recomenda? Então, questão de helper hoje o trem tá complicado. Muito, muito. Não é só no granito, porque eu também conheço várias gente de outras áreas, né? Mas não tá fácil. E hoje, eu já fui helper também, eu sei como é que é. Então, hoje, o helper vê essa situação que tá difícil, ele aumentou o preço dele lá em cima. Então, tem cara que eu tiro o chapéu, porque o cara vale o dinheiro, você tem que pagar. Mas tem cara que não vale aquele valor que ele cobra, e o cara quer ganhar porque tá difícil de arrumar helper, sabe? E eu não acho justo isso. Mas aí você leva uma vez, depois você fala que não dá, você inventa alguma coisa. Tudo é atitude, né? Tudo é atitude. Tem cara que merece, veio para trabalhar mesmo. Eu até falo que hoje é a geração Nutella. Comparando com antigamente, essa também é uma boa comparação. Antigamente, o cara chegava, ele já ia com você, ele não perguntava, quanto você vai me pagar? Que você dá comida, dá almoço? Que hora que você chega? Ele não perguntava isso, porque o cara tinha um foco ali. Ele veio para trabalhar, juntar dinheiro e ir embora. Ele veio fazer a vida dele. E hoje, o cara, que hora que você vai chegar? Se for até as 5, depois das 5 eu não vou. Você paga almoço, paga lanche. É complicado. Diferente, né? Uhum. Mas a gente tem um grupo, grupo 1, grupo 2 do Granito, do WhatsApp, né? Todo mundo chega, a gente no grupo 1 já está cheio, então a gente no grupo 2 eu vou colocando as pessoas. Eu sou um dos administradores e eu sempre tento ajudar. O pessoal mesmo me chama no privado, né? Você me indica alguém para levar amanhã, eu estou precisando essa semana. Aí eu já conheço muita gente que os helpers chegam em mim também. E aí eu vou ajudando o pessoal assim, dessa maneira. Isso é muito admirável. Legal. Minha pergunta é a seguinte, você gosta muito de ajudar as pessoas, você ajuda muita gente. Você já lidou com alguém que você ajudou muito, essa pessoa tipo, virou a cara para você, não ligou mais para você? E se isso aconteceu, como que você reagiu? Como que é sua linha de pensamento para esse tipo de situação? Cara, já aconteceu isso. Já aconteceu e antes eu ficava muito chateado com isso, muito mesmo. Hoje não deve nem... Não, hoje eu já mudei totalmente a minha cabeça, que eu tô plantando bem sem colher, né? Sem pensar que o cara vai me retribuir da mesma maneira. Antes eu não tinha essa visão. Eu ajudava um cara, mas eu pensava, se eu precisar de alguma ajuda, se aquele cara não me ajudar, nossa, eu vou ficar muito chateado. Mas hoje, graças a Deus, isso aí é de Deus mesmo. E conversando com várias pessoas, como você é coach, eu também converso com várias pessoas. E os caras foram e me deram uma ideia, né? Passou um pensamento diferente. E hoje, se o cara não me ajuda, se ele não fez o que eu fiz para ele novamente, que eu não fico mais triste. Eu peço que a Deus abençoe a vida dele. Eu começo a orar pela vida dele e da família dele, que Deus te dá em dobro. Esse é o sentimento que eu chamo de sentimento puro, né? Você quer ajudar, mas você não espera nada em retorno. Você está ajudando porque você realmente 100% quer ajudar. Porque você quer ajudar... Você fala, vou ajudar esse cara, vai me ajudar ali. Você tem um interesse por trás. Sim. Agora, esse sentimento que ele tem é um sentimento 100% para ajudar e não interessa acontecer depois. E aqui, muda, só cortando vocês, aqui principalmente, que a pessoa chega aqui, ela precisa de ajuda. Né? Ninguém vem aqui e já tem tudo na mão. E a gente ajuda a pessoa, o cara vai, arruma trabalho, arruma casa, arruma tudo. E não, o cara tá bem, o cara não precisa mais de você. Aí, tipo, você fez 1001 coisa pro cara. Aí vem outro cara e faz uma coisa, aquele lá é mais importante do que você. Entendeu? Então, eu ficava muito chateado com isso. Isso é complicado, né? E isso tem muito aqui, tem muito.
É o que fica, Eu né? vejo muito isso aqui, sabe? Porque aqui você não conhece a pessoa igual lá no Brasil, que você cresceu com a pessoa, né? Você conhece a pessoa, você acha o cara bacana e toca no coração de ajudar, você vai ajudar. Mas você tem que ajudar sem pensar que a pessoa vai te no retribuir retorno. pelo mesmo jeito, sabe? Eu penso assim. Daí tu começou a instalar granito, né? Hoje tu instala aí pra tudo. Eu sou amigo, igual eu te falei, eu sou teu amigo faz um bom tempo. E até entrei um tempo no granito, porque eu trabalhei um pouco no granito, então eu já tinha topado contigo no grupo número 1 ainda, quando vocês Era começaram. no... E eu sei, assim, eu vi pessoalmente que realmente essa é a realidade. E o cara faz por fazer, por ajudar. Uma indicação, cara, uma coisinha que tu faz ali que pode ajudar o cara, tu faz sem pensar em retorno. Isso é muito legal. Eu acho isso muito legal. De todos os grupos de construção, e não vão ficar bravos comigo, não me julguem, os juízes da internet aí, eu acho que o do granito é o que vocês se uniram mais. Porque vocês até repartem ali helper de vez em quando, né? Quando eu fazia parte do grupo, eu via que vocês davam indicação, esse helper é legal, leva esse, leva... Eu acho isso sensacional, cara. Aí tá, você tem plano um dia de abrir não diria uma fábrica, né? Como diz, um shopping, né? Shopping. De granito aqui? Esse é um planejamento, talvez? Pois é, hoje eu me considero na área do granito, tipo assim, que cheguei já num nível, claro que a gente nunca sabe tudo, mas comparando, né, os instaladores aqui, eu me considero muito bom na minha área, sabe? Mas já tenho 15 anos já mexendo com isso praticamente. Eu nunca tive outro serviço, sempre foi granito, então eu sempre foquei naquilo ali, né? Falei, eu quero aprender e eu amo a minha profissão, uma coisa que eu amo, eu faço de coração. É muito bom você chegar na casa do cliente, né? Tá lá a casa dele, não considero feia, do jeito que ele mora lá, mas ele tá pensando já na visão como que vai ficar, né? Então você faz um belo trabalho, vê o cliente satisfeito e rindo. É muito gratificante. E eu já fiz trabalho no Google, no Facebook, várias casas aqui de milhões. Ixi, eu tenho 2 companhias de americano e os caras me tratam como família mesmo, sabe? É muito importante isso, você ter um vínculo de não funcionário, mas como um amigo, quando que você precisar, o patrão tá ali, né, te apoiando. E é muito bom isso, eu sinto muito grato. Eu ia falar, a galera tem uma visão meio trocada que americano geralmente é frio. Né? E não é, velho. Não é Nem assim todos, com todos. nem Não todos, é uma generalização que não bate muito. Não bate, não. E eles apoiam, quando o cara gosta do imigrante, eles apoiam todos, questão de migratória, eles apoiam. Sim. Ele chega na gente e fala, fica tranquilo, não vai acontecer nada com você. A gente tá aqui te dando serviço e te apoiando. Eu acho muito legal isso. E tem uma segunda parte disso que você falou que eu gosto de refletir muito, cara. Tem cara que acha que tá contratando você, que ele tá contratando você para trabalhar para ele, mas não é assim. O cara tá te contratando para você gerar lucro para ele. Entende? Às vezes o americano, ou nem americano, todos nós, muitos de nós fazemos isso. Que pensa assim, eu tô pagando essa pessoa, então ela tem que ser grata que ela tá me ajudando, mas é o contrário. Você tem que ser grato pelaquela pessoa tá ajudando a sua companhia a crescer. Verdade. Exatamente. Né? Eu fico muito bolado com isso. Que a galera fica assim, nossa, eu fico tão feliz que meu patrão me deu esse emprego e tal. Mas calma aí também, vamos pensar do segundo lado. Os dois Porque lados. tem... Exato. Então, quando eu vejo que a galera do granito... Por isso que eu falo que eu acho que o granito é muito legal. Porque os donos do shopping do granito aprenderam essa lição. Aprenderam. Né? Então, hoje eles já têm aquela mais de amizade, de relação, de... Eles já passaram muito, né, por esse problema. Isso. Você Depender deve de viver muita isso gente. diariamente, não? Uhum. É. Diariamente você deve viver isso. E eu tenho talvez uma pergunta assim. Você perguntou se eu tenho planos de montar um shopping, né? Sim, sim. Então, cara, hoje eu conheço já muita gente que tem dono de shopping. Eu fico feliz por eles, né? Porque cada um teve um sonho, o cara teve um sonho de construir e cresceu. Então, muitas coisas passam na minha cabeça, porque quando você monta um shopping, você depende muito de funcionário, sabe? E eu vejo muito dono de shopping passando dificuldade, porque quando o cara mais precisa, o funcionário deixa na mão, né? Então, eu tenho uma ideia de montar um showroom para mim, porque eu não dependo tanto de funcionário. Eu posso ter eu e mais uns 2, 3,
E aí eu vou estar fazendo a venda do mesmo jeito, o cliente vai estar vendo, que tem vários samples, né, vários modelos de como vai ficar a cozinha, num showroom bacana. Então eu tenho essa ideia de montar um showroom e aí continuar também vendendo e fabricando da mesma forma. Eu tenho um outro conceito agora, que talvez até você eu acho que não deve ter pensado nisso, e foi algo que eu veio aqui na ideia agora, eu queria perguntar. Você tem vontade, assim, de um dia, você que é mais especialista, faz parte mais da elite, eu diria, dos instaladores, de talvez ensinar, tipo assim, montar um shop que ensina um curso técnico para alguém que quer fazer, né? Seria Que legal. quer aprender a mexer com granito, que quer instalar. Eu acho, cara, deve ser um baita negócio. Com certeza. De cobrar assim, vou cobrar tanto para dar aula, para ensinar, para ter uma licenciado debaixo do meu shop. Uma certificação, né? Tipo uma certificação. É Achei muito porque legal. hoje a gente mesmo brinca, né? Que tem muitos instaladores e tem muitos colocadores de pedra, né? A gente brinca. Então, o cara que é realmente profissional, eu tiro o chapéu, mas tem muitos que não dá um passo maior que a perna. Tipo, o cara começa de help, não quer esperar o tempo dele, porque tudo tem seu tempo. O cara quer ser, ele vai ser. Foca que vai conseguir. Mas muitos passam por cima disso, sabe? E aí o cara acaba queimando, né? Queima num shopping ali, queima em outro. E vai, quando você queima aqui, é complicado. Aí você pode mudar de profissão, porque é triste. E eu nunca pensei nessa ideia, não, Ítalo. É uma coisa bacana mesmo de pensar. Porque tu, basicamente, dos que eu conheço aqui, tu é elite. Dos que eu conheço, o Bob é o cara, irmão. Ele instala até pedra no teto, se você quiser. A gente faz com amor. Tudo que você faz com amor é diferente. Mas eu já peguei vários projetos, assim. Meu patrão chegou, eu não sei nem por onde começar, mas assim, você chega lá no trabalho e vai colocando uma pedra ali, outra aqui, e acaba que no final dá tudo certo. E o bom é que eu tive experiência, né, dentro de shopping, então sei fabricar, polir. Se a pedra quebrar ali, eu emendo, o cliente não vê. Eu faço várias coisas que eu me considero que eu saio na vantagem de outros, né? Então isso é muito bom, ajuda muito. Olha só. Mas é uma ótima ideia isso aí de estar ajudando, né? O cara fazer um curso ali, o cara já acha, o cara já sabe muita coisa. Não, mas eu vou ali fazer esse curso que é para mim aprimorar mais e mais. Cara, eu fiquei fã, porque, olha, dos que eu conheço, igual eu te falei, você é um dos melhores que eu já vi, pelo menos que eu, né, de reputação e tal. Isso seria muito show, cara. Assim, é um aspecto que eu nunca nem tinha pensado até conversar contigo hoje. Daí eu Pode fazer um processo ali, né, desde o início até chegar no nível porque mais tem alto, vários né? macetes, né, vários truques que só eu sei que eu posso estar ensinando no curso. E especialmente um cara igual você, que eu acho que você seria perfeito pra isso. Porque você tem um coração bom, você realmente quer ajudar a galera, você tem esse conhecimento, tem essa bagagem, sabe exatamente o que passou. Então, cara, se tiver um cara que eu falo que pode acontecer, que pode fazer essa ideia sair do papel e realidade, é você, irmão. É uma ótima ideia de se pensar. Não É o que eu falo. Quero 5% pela Com certeza. É o que eu falo. Todo mundo erra, né? Ser humano, ele erra. Mas a chance da gente errar é menos, né? Porque, você vai aprendendo, né? Devia ter uma bagagem já. Então, Daí hoje tá, você e tua mulher é empresário, que tua mulher também tem uma loja de sapatos, né? A gente fez um episódio com ela recentemente. Também é empresária. Cara, aonde vocês arrumam tempo pra cuidar da vida, velho? Porque você bisado o tempo todo. Ela eu imagino também que, igual ela falou no episódio anterior, que ela tá sempre trabalhando, às vezes até 1h da manhã. Onde vocês acham tempo pra equilibrar tudo, velho? Então, eu até falei pra ela, né, quando começou o TB Podcast, eu falei, amor, tá rolando isso no Brasil, que sempre eu vejo esse negócio primeiro que ela, né? E eu falo, é uma coisa muito boa, né? A pessoa vai lá e troca uma ideia, fala a sua experiência. Eu falei pra ela, a gente vai lá no Ítalo um dia, que eu já conheço ele, e eu vou chegar nele pra conversar e aí vai dar certo. E aí ela veio, né? Ela topou a ideia, veio, eu achei muito bacana a entrevista dela. Agora, a questão da família... eu trabalho, hoje em dia eu me posso fazer meu schedule melhor, né? Porque eu já batalhei muito para isso, eu já sofri demais. Era 11, 10, meia-noite, não tinha horário. Então hoje eu já posso falar, não,
tipo, cancelar um trabalho, jogar para outro dia, né? Não que eu não vou fazer, mas eu posso fazer isso hoje. Então, eu gosto de chegar em casa no máximo até 6 horas, sabe? Igual hoje eu tenho minha filha de 3 anos também, então quero dar atenção, ser um pai mais presente, né? Desde quando, antes de fazer, a gente já tinha programado, né? Para ser uns pais mais presentes, que muitos aqui não faz, e o filho fica aí no daycare, né? Babá tomando conta, e eu falei, eu não quero isso para mim, não. Então a gente tem um horário, ela tem um horário no showroom dela, né? Das 10 às 5. Muitas vezes eu cheguei em casa e ela passa desse horário e vai tratando cliente até de noite, eu do lado lá, amor, vai cortando, senão você não vai dar conta, não. No início foi mais difícil, aí devagarinho ela foi, né, cortando, e aí ela, não, tem que ser radical. Aí cortou, né, fez um WhatsApp lá próprio da empresa, cliente manda mensagem, no outro dia ela vê. E aí a gente dá atenção para nossa filha, né, e depois ela dorme, aí a gente vai ter nosso momento. Muita coisa não dá para falar pessoalmente, no telefone, acaba que a gente conversa ali na hora da janta, e vai trocando essa ideia. Então, a gente tem que ter esse limite, porque senão acaba passando do limite, né, de um casal. Legal. Eu tenho uma filha também, tenho duas, na verdade, né? Uma de 6, vai fazer 6 agora, e outra tem 2,5, tá quase 3. Como que é, como que vocês, né, criam as filhas de vocês? Falam português com elas? Porque, assim, criança é muito inteligente, cara. Nossa, demais. A minha, ela entende português. A gente fez um teste com ela. A gente falou assim, vamos dar instruções em inglês. Cara, ela fez tudo, velho. A gente falou pra ela. E assim, a gente quase não fala inglês em casa. Mas elas pegam, cara, aprendem de uma maneira. Como que é ter uma filha assim, americana brasileira? E como vocês entendem pro futuro delas? Vocês querem continuar ensinando ela o português, a cultura brasileira? Até porque ela vai pra escola, ela vai aprender, né, o inglês. Antes da gente ter filho, todo mundo falava, o dia que você tiver filho, você fala com a sua filha ou filho em português na sua casa, porque inglês, automaticamente, ele já vai aprender. Ainda mais criança, é igual uma esponja, ele só suga. Não tem uma responsabilidade na cabeça, não tem uma conta para pagar. Então, ele só vai sugar e aprende muito rápido. E lá em casa, a gente só fala em português com ela, porque as duas avós, né, não falam inglês. Então, a gente tem que ensinar ela português para um dia for no Brasil, né, ela aprender a falar corretamente que... Eu entendo o caso de muitos pais aqui que tentou ensinar português, mas querendo ou não, depois o menino ou menino gosta mais de falar inglês e é mais difícil. Então, minha filha, ela vai fazer 4 anos agora e eu tiro o chapéu para ela, porque ela fala português muito bem. Ela papai, ela quer saber o que significa em português. Ela fala inglês, papai, como que fala em português? Eu vou e ensino para ela. Legal. Então eu vejo ela futuramente que ela vai falar português muito bem e a gente tem que treinar para ela escrever também, né? Pegar uma aula, alguma coisa assim. Então, em inglês, eu tiro o chapéu, várias coisas que eu não imagino que ela sabe. Ela já vai e fala. Nossa, eu fico feliz demais, é muito bom. E o que vai acontecer, o que está acontecendo comigo é o seguinte, minha filha está indo para a escola agora, aí o dia inteiro falando inglês. Chega em casa, às vezes eu falo com ela em português, ela me responde em inglês, cara. Uhum. Então, para ela, tá ficando mais confortável agora o inglês do que o português, porque tá todo o dia inteiro lá. Mas o certo é você falar ela que você, tipo, não entendeu, para ver se ela te fala. O que eu falo para ela é o seguinte, filha, isso é inglês, fala para mim em português. Aí minha esposa fala para mim em espanhol. Então, assim, ela fala o inglês, mas pede para ela traduzir já nos 2 outros idiomas, né, para ela não perder esse raciocínio. Sim, isso é importante. Porque é normal, a criança vai... Chega uma fase que eles acham mais fácil falar inglês. Tanto é que fala com os amiguinhos, né? Isso. Então a gente sempre não pode perder a essência, tem que falar português. Futuramente é bom para eles, né? Falar mais de um idioma. Eles só têm a ganhar. E a gente tem planos, que é que ela nasceu aqui, depois fazer uma faculdade e acompanhar a mãe também, né? Que ela gosta muito de sapatos. Eu vejo ela em casa. Já apaixonada. Ela em casa, eu chego em casa, eu escuto o barulho, ela andando de salto alto. Falei, nossa, dessa idade. Quando nasceu pra ser, eu creio que ela vai acompanhar a mãe dela nesse ramo aí de moda, né? Falando em planos, brother, se você tem plano um dia de aposentar talvez no Brasil, ou talvez até voltar pro Brasil, ou de agora pra frente é Estados Unidos, ponto final. Hitler, eu vou falar de coração. Eu só vou pro Brasil se for da vontade de Deus mesmo. Porque, igual eu te falei, eu tive uma experiência lá, né? E eu gosto demais desse país, eu amo aqui, porque aqui é um país de oportunidades, né? Passa muitas oportunidades na porta, você tem que abraçar.
a gente trabalha muito. Aqui a gente trabalha muito braçal, muito mesmo. Pessoa lá no Brasil talvez veja a gente andando aqui com um carro bom, tendo uma vida assim boa, né, considerada boa, mas não sabe o que você passa, né, não sabe o tanto que você trabalha. E eu gosto de postar meus stories trabalhando, mostrando o que você faz, porque o pessoal vê, não, o cara lá não fica em casa, o cara trabalha, dinheiro aqui não cai do céu. Hoje eu vejo todo mundo bem aqui, eu falo, não, esse cara aí trabalhou, o cara garra duro, porque dinheiro aqui não cai do céu, não. Então, futuramente, a gente vai estar legalizando aqui já no país, né? E eu não penso em voltar lá para morar somente para passear e pensar aqui mesmo, não parar de crescer, sempre fazendo planos e projetos, pensar na aposentadoria futuramente, né? Que passa rápido, o tempo voa. Aposentar aqui ou no Brasil? Eu penso aqui mesmo. Aqui mesmo? Uhum. Cara, eu acho que nenhum dos dois pra mim. Você também, a gente já conversou sobre isso brevemente. Eu acho que eu quero, né? Se Deus quiser, se eu chegar lá bem ainda, porque vai saber, né, irmão? Eu quero aposentar num lugar bem tropical, irmão. Eu tô falando assim, Panamá, México, não sei, velho, mas eu não tenho ideia, assim, não tenho aquele foco de vou voltar pro Brasil. Eu também acho que minha aposentadoria eu imagino, tipo, viajando em muitos lugares. Pingando, né? Pingando. Até porque eu tenho 2 filhas aqui, então assim, não vai ser, eu vou voltar pro Brasil. Então acho que eu vou pro Brasil, eu tenho meus amigos, quando eu mudei pra cá eu tinha 26 anos, né? Então, 100% dos meus amigos, não 100, 99, agora tem o Ítalo aqui. Aquele 1% Aquele especial. é o Ítalo. E o Júnior também. 98. Aquele 2% especial. Mas enfim, viajando, né? Conhecendo, indo pra lá e pra cá. Eu tenho vontade isso que de eu conhecer imagino. vários lugares, assim, quando tiver um tempo, né, pra você poder viajar mais, conhecer a Europa, vários lugares bacanas, eu amo viajar, é muito bom. Falar em viajar, porque tu já rolou os Estados Unidos inteiro, especialmente naquela época aqui, né, de antigamente, quando na primeira imigração, você rolou Estados Unidos inteiro, irmão. Qual lugar aqui mais legal pra tu tirar férias? Fala assim, ó, quero ir descansar, eu vou pra esse lugar. Bom, para descansar eu gosto de praia, sabe? A gente pega uma semana ali, até 2 já peguei para descansar, mas assim, para conhecer sempre lugar diferente. Mas eu amo praia mesmo, a Flórida tem muito lugar bonito. A gente, vamos longe não, Panama City desce, tem muita casa top com piscina, um preço bom, se você programa, você fica lá, nossa, é bom demais. Aí você descansa a mente, esquece telefone, né? Curte seu momento, sua família ali, é muito bom. Minha mulher também ama, velho. Ela ama praia, ponto final. Eu também, pra te falar a verdade, eu gosto bastante. Eu gosto muito das montanhas também. Os dois ali, entre os dois. E ela gosta muito dessa área, de Destin, sabe aquela área ali do... Aquela área bonita. Pôr do sol, legal, muito bonito. Ela, E não é longe, né? Daqui é perto. É o que eu falo, eu sempre falo pra galera, é o quê? Umas 6 horas No máximo. Menos, 5 horas. um dia ruim, assim, 6 horas. Então, Atlanta não é um lugar mal pra você morar, porque te dá oportunidade. Não, tipo, numa quinta-feira, se você programa, você vai na quinta e volta no domingo à tardezinha e dá pra tirar um pouco... aquilo ali todo dia, né? Trabalho, é cansativo, essas highway lotadas, é tráfego pra todo lado. Então, você tira da mente, né? Você vai pra uma praia e dá uma descansada. E tu também, né, a gente já tinha conversado antes, aqui tem um lago gigantesco que chama Lake Lanier, né? E tu falou que teve o aniversário lá. Aqui também tem essa opção de refúgio. Se você, no verão, né? Se você quiser dar um rolê e não quiser ir pra praia, tem sempre o lago ali. Então, a gente de 2 anos pra cá, a gente começou a gostar de acampar, né? Só a família mesmo. Eu amo acampar. Nossa, é bom demais. Aí a gente já programa ali, vai no Walmart, já fica pensando como vai ser o próximo. Aí a gente já comprou tudo, né? Fogão, pra ficar bem bacana, né? Então ali, nossa, dá uma paz também. Não precisa de viajar. É uma coisa assim que sai barato, é muito barato. Muito barato. Você pega ali 3 dias, $60. Você fica lá 3 dias, na beira do lago. Aí as crianças tomando banho ali, você tem jet ski, você aluga barco. Você aluga barco lá 6 horas por $350. Você anda num barco para 12 pessoas. Então é muito bonito. Lake Lanier, o Alatuna, né? A gente somos privilegiados. Tem 2 lagos top aqui em Atlanta. Cara, eu amo acampar e eu amo pescar. Eu amo pescar, amo. Se eu pudesse, eu ficava pescando o dia inteiro, acampando lá no rio, assim, no lago, irmão. Então é isso, direto. Sua aposentadoria vai ser assim. Eu vou te falar, irmão. Eu quero viver a vida. Então, se for pra pescar no alto mar ou no lago, se for num riacho ali atrás, eu tô bem. E
O mais interessante de tudo isso, que, igual você falou, que o preço é muito baixo Muito. para você fazer essas atividades. Qualquer um pode fazer, né? E a gente tem essa mentalidade aqui nos Estados Unidos que é sempre trabalho, 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 trabalho. Você não para. Uhum. Aqui você não Para para, não. irmão. Se você deixar, a galera deita em você até Se domingo. você não tiver limite, não para. Até domingo, eu imagino que o dono do shopping lá deve ligar pra tu, ô, irmão, tem um trabalho aqui pra você instalar, tem domingo. como ir, não? Imagino que pra você deve ser ainda mais difícil virar essa chavinha de falar assim, ó, não quero, não vou instalar no sábado, não vou instalar no domingo e tirar esse tempo Não fora. tem sábado que não tem como. Realmente eu tenho que ir porque tem trabalho e realmente precisa de mim. Quando, tipo, não precisa muito de mim, vai meus meninos também, que eles amam trabalhar também. Eu mando os meninos lá, faz também um trabalho muito bom. Eu confio nos meninos. Mas uma vez ou outra eu tenho que ir. Agora domingo não trabalho, não. Nem dou conta, não. Tem que descansar Aí não, mesmo. né? Porque, não, segunda voa, você já começa ali naquele batidão, não descansa, não. E aqui trabalho 24 horas só na cabeça. Então tem que chegar em casa, descansar o telefone, curtir realmente a família. Então é isso que importa. Show, mano. Você já quer fechar? Tem mais alguma perguntinha que você tem? Não, cara. Queria fazer uma pra você agora. Mais pro um conselho mesmo. Eu gosto de fazer essa pergunta sempre. Uhum. Qual seria o conselho que você daria para um próximo imigrante? Um que esteja pensando em vir para os Estados Unidos, que, sei lá, que vê essa vida dos Estados Unidos e tem interesse. Qual seria o seu conselho? Então, eu aconselho a pessoa, realmente, se tiver oportunidade de vir para cá, a pessoa tem que vir. Vem, seja humilde, assim, essa pessoa, aqui tem muitas pessoas que são formadas no Brasil, pessoa é advogado, meu tio era coronel, já veio aqui e trabalhou já, assim, de helper, né? Então, tem que ser humilde, não, se você já esteve lá em cima, hoje você vai estar aqui embaixo, porque um dia chega essa oportunidade de novo, né? Então, eu também aconselho a pessoa a vir trabalhar, ela focar naquele trabalho, não ficar pulando de galho em galho, porque acontece muito, aí você vai ver um cara mora aqui 2, 3 anos, mas tá lá do mesmo jeitinho, parece que chegou ontem e tá da mesma coisa. E o cara não firma em trabalho nenhum, não aprende a profissão e fica de pulando de galho em galho. Então eu recomendo que firma numa profissão, abraça ela, aprende, que a oportunidade ela vai passar e você abraça que você vai conseguir também. Mais um motivo para aquela ideia que eu te dei lá. Eu já vou mudar os 5% e vou querer entrar como parceiro agora. É uma Você ideia ensinar, muito boa de se pensar mesmo. Você ensinar uma galera que tá chegando agora, que talvez, né, que quer uma profissão, que quer trabalhar nessa profissão, seria um ideal ali. Mas tá aí, galera, muito E obrigado. depois, só te cortando, no dia que eu tiver o meu showroom, às vezes nem só pensando no dinheiro. Se eu chegar num ponto de estar ali, não, hoje, graças a Deus, estou mais tranquilo, não preciso nem te cobrar. Faz de coração mesmo, né? Você tira um tempinho ali para ajudar o próximo. Isso seria você passa na minha sensacional. cabeça também. Seria sensacional. E outra, tem alguns programas, porque a galera não gosta muito de explorar, igual. Esse da contabilidade, eu não gosto de dar muito conselho aqui financeiro, porque, né, toda situação é diferente. Então, não é que eu tô dando um conselho para você que tá escutando, eu tô dando um conselho generalizado, tá? Quando alguém monta um programa assim, geralmente de voluntário, ou geralmente de ajudar a comunidade, você pode, muitas vezes, usar esse programa para ajudar a sua parte financeira também. Talvez abatendo taxa, não gosto nem de falar isso, porque a galera vai pensar uma coisa que não é. Vão me julgar de novo, não quero que isso aconteça. Mas talvez utilizar esse programa não só para ajudar o pessoal da comunidade, mas para crescimento pessoal também. Entende? De você tirar vantagem. Mas porque eu não quero entrar muito em detalhe, mas seria bem legal. Eu gostaria muito de ver isso um dia, velho. Não é nem isso. É porque muitas vezes a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente fala aqui. Porque muitos ouvintes do outro lado pensam que o conselho é diretamente para eles. E não é. Eu estou generalizando grandão aqui. Não é que tô dando um específico para aquela pessoa. Só para deixar claro. Mas com isso, antes de fechar, eu ia te dar a câmera número 3 para você falar o que você quiser. Mas eu queria agradecer mais uma vez todos os inscritos no canal, todas aquelas pessoas que estão seguindo a gente no Instagram. Por favor, você que está seguindo a gente no Instagram, exato, por favor, porque a gente tem muito views, mas não tem inscritos, né? Então ativa o sininho, se inscreva no canal, por favor, não esquece de nos seguir no YouTube.
Com isso, câmera 3 toda sua, pode fechar do jeito que você quiser, irmão. Espaço é seu. Eu só queria agradecer, né, por essa oportunidade de estar aqui falando um pouco da nossa vida aqui para os nossos parceiros. E se você que está aí no Brasil pensa em vir para os Estados Unidos, aqui tem trabalho tem demais. Falta gente para trabalhar no momento. E se você vem, não tem preguiça, as portas vão abrir para você, as coisas vão fluir. E é isso. Que torcer para muita gente, né, possa ajudar o próximo, igual eu tenho esse pensamento aí de ajuda. E bola para frente, que Deus abençoe todos nós aqui nessa terra aqui. Amém, não precisa de mais nada. Com isso, muito obrigado mais uma vez, galera. Fiquem ligados no canal que tem muita novidade chegando aí, várias entrevistas legais, muitos convidados legais também. E não esquece, mais uma vez, se inscrever no canal. Vamos deixar todos os links aqui abaixo também pro Bob Installation. Como seguir ele, também o Instagram dele, em caso você quiser entrar em contato, que quiser instalar uma pedra, ou talvez até comprar uma pedra de granito para instalar na sua casa. Ou eu sei que também que tem muita galera que está escutando, que trabalha na área de real estate, que está sempre comprando e vendendo casa. Eu sei porque a gente recebe muita pergunta e a gente sempre tem, né, o pessoal perguntando sobre real estate. Olha, se você quiser melhorar a tua casa, quiser fazer uma reforma para render mais para você vender para frente também, entre em contato com o Bob, que ele pode te ajudar nesse aspecto. Com certeza. Especialmente em termos de banheiro e cozinha, né, que rende muito aqui, velho. É o que valoriza a casa, e a pedra do granito ali é na cereja, né? Aquela cereja no bolo, quer dizer. Tapa já valoriza muito a casa, né? Então, é um ideal. ideal. E hoje tem essa novidade do quartzo também, né? Que muita gente tem na cabeça que quartzo é muito caro, que é hoje que essas casas modernas estão colocando. Então, tem várias cores dele também, que são um preço muito bom, e o trabalho também fica bonito também. Parei, antes da gente fechar, que eu já ia fechar agora, mas eu tenho uma perguntinha aqui que eu sempre quis saber, mas nunca explorei. Porque a pedra, realmente, você tem que explorar muito a natureza. Você vai lá, vai nas montanhas, né, para tirar os granitos, e não é uma coisa que é sustainable, que a gente chama. Como fala sustainable em português? Sustentável. Você vê a indústria indo para esse lado de querer uma opção que seja sustentável, igual o Quartz, ele é feito basicamente por homens, né? Por homem. Você vê uma mudança nessa indústria, nesse aspecto? Olha, o quartz, esse material quartzite, ele tem crescido muito aqui. Então, se continuar crescendo mais, muita gente está deixando assim de lado a pedra, né? O granito, essa extração que faz na natureza, muita gente está deixando de lado. Mas ainda tem muita gente que gosta realmente da pedra, né? Do stone natural. Então, torcer para que as coisas mudem mais para ficar favorável para a natureza. Show, irmão. Com isso, vamos fechar mais um. Não esquece de seguir a gente e até a próxima.